Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que serve como um verdadeiro mapa para quem sonha com aprovação na residência médica aqui no Brasil. Vamos acompanhar o caso de um estudante que conseguiu a vaga e entender o que ele fez de diferente no caminho. Bora lá? Para começar, vamos ouvir a perspectiva do próprio Pedro. Ele veio compartilhar a trajetória dele com os perrengues e os aprendizados. E que trajetória, hein? O Pedro não só encarou o desafio gigante das provas de R1, como foi aprovado numa das instituições mais concorridas do país, a USP de São Paulo. A experiência dele vai ser o nosso guia hoje. Então vamos lá. O arquiteto do sucesso. Planejamento estratégico. E aqui já veio o primeiro grande ponto. Talvez o mais importante de todos. O sucesso do Pedro não começou quando ele sentou para estudar. Não. Começou bem antes, com um plano traçado com 1 ano de antecedência. A base de tudo foi construída muito antes dele abrir o primeiro livro de revisão. E a fundação desse plano foi o que a gente pode chamar de um ano sabático deliberado. Pensa bem, em vez de sair da faculdade e mergulhar direto na preparação, ele tomou uma decisão muito estratégica de fazer uma pausa de 1 ano. E não foi um ano de descanso, não. Foi um movimento super calculado, tanto para se organizar financeiramente quanto para se proteger do esgotamento, o famoso burnout. Ainda no último ano de faculdade, ele criou uma espécie de checklist pré-estudo, com 3 decisões cruciais que foram a base para o foco total que ele teria depois. Primeiro, definir qual seria o equilíbrio ideal entre trabalho e estudo. Segundo, escolher bem antes quais instituições seriam o alvo. E terceiro, planejar toda a logística para a temporada de provas. E olha só que interessante essa equação entre trabalho, vida e estudo. O Pedro colocou uma meta bem clara para ele: trabalhar entre 24 e 36 horas por semana. Ele sabia que existia um limite sedutor, né? Aquela tentação de trabalhar mais de 40 horas para ganhar mais dinheiro. Mas ele resistiu. Estabelecer esse teto foi fundamental para proteger o tempo e principalmente a energia para os estudos. Isso mostra uma disciplina e um foco no objetivo final que é, sinceramente, de se admirar. Outro número-chave no plano dele, 5. Esse foi o número máximo de provas que ele decidiu prestar. E por que isso é tão genial? Porque ao limitar o foco, ele fugiu daquela armadilha de querer abraçar o mundo e acabar com uma preparação superficial. Assim, ele conseguiu garantir um estudo muito mais aprofundado e direcionado para as bancas que ele realmente queria passar. Bom, então com o planejamento todo amarrado, era hora de partir para a execução. E é aqui que a gente entra no método dele, que foi uma abordagem totalmente focada em dados e aprendizado ativo. Vamos ver como isso funcionou na prática. 10.058. Esse é o número total de questões de treino que o Pedro fez. Mais de 10.000 questões. Esse número por si só já diz muita coisa, né? A preparação dele foi massivamente focada em resolver questões. Só o volume já mostra a dedicação e o rigor do método. Mas o segredo não era só a quantidade, e ele mesmo explica isso. Ele diz que nunca passava batido por uma questão que ele ficou com dúvida. Mesmo se tivesse acertado, ele parava, sentava e analisava o porquê daquela dúvida. Ou seja, o grande diferencial não era o volume, era a profundidade. Cada questão, certa ou errada, virava uma oportunidade de aprender. Ele ia a fundo em cada uma delas. E isso nos leva a um princípio fundamental: a regra do 90/10 dos tópicos de prova. A grande maioria das questões, cerca de 90%, vem de um grupo seleto de assuntos que mais caem. O resto, aqueles 10%, são temas raros. Então, o que ele fez de forma muito inteligente? Focou tempo e energia onde o retorno era maior. Em vez de tentar reaprender toda a medicina, ele focou no que estatisticamente mais importava. É pura eficiência. O mais interessante é que na época do Pedro, ele teve que fazer toda essa análise de dados meio que na mão, conectando os tópicos ao plano dele. Hoje, a tecnologia evoluiu demais. Já existem plataformas que automatizam isso, criando um cronograma personalizado. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena dar uma olhada em medcobe.com.br. Lá dá para baixar o app e ter acesso ao maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, tudo comentado, com resumos práticos, aulas e flashcards. É basicamente ter essa inteligência de dados trabalhando a seu favor. Mas a gente sabe que a preparação para a residência é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E toda maratona tem altos e baixos, tem aquele momento de crise. Mesmo os planos mais bem feitos, como o do Pedro, encontram obstáculos. É sobre isso que a gente fala agora: burnout e resiliência. O ponto de virada do Pedro veio logo depois da primeira prova, que já tem fama de ser bem difícil.
Ele conta que chegou em casa, corrigiu o gabarito e a nota veio muito abaixo da média dele. E aí bateu aquele pensamento: não tenho mais energia, fiz tudo o que eu podia e agora? Foi um baque que abalou a confiança e fez ele questionar todo o esforço. E para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, a média de acertos dele nos treinos era de 88%. Nessa prova, a nota foi para cerca de 74%. É uma queda brusca. Imagina o impacto mental de um resultado desses em plena temporada de provas. É algo que pode ser devastador. Mas é aí que a maturidade dele fez toda a diferença. Em vez de se desesperar e estudar mais, ele fez o oposto, adaptou a estratégia para recuperar o ânimo. Ele mudou para um estudo prazeroso, focado só em questões e simulados, que era o que ele gostava. Ele manteve a atividade física, o surf e a academia eram inegociáveis. E, claro, se apoiou na rede de suporte, estudando com a namorada e amigos. Uma aula sobre equilíbrio entre mente e corpo. E esse ponto da rede de apoio é algo que se repete em quase todas as histórias de aprovação. O Pedro mesmo destaca isso. Ter pessoas por perto que estão passando pela mesma coisa, que entendem a pressão e que oferecem suporte, isso é fundamental. É um elemento comum nas histórias de sucesso. Certo. E depois de todo esse planejamento, todo esse método, toda essa resiliência, qual foi a recompensa? O que aconteceu na linha de chegada dessa maratona? Vamos aos resultados. E os resultados finais são simplesmente impressionantes. O Pedro foi aprovado em todas as 5 instituições que ele escolheu. Todas, incluindo a primeira escolha dele, a USP. E tem mais, ele ficou em primeiro lugar na prova da Unicamp, uma performance que mostra que a preparação metódica realmente deu frutos. Não foi um caso isolado de sucesso, foi um resultado consistente. A jornada do Pedro acaba reforçando uma grande verdade, muito bem colocada aqui pela doutora Júlia Mazon, que é especialista no assunto. A residência não é só mais uma etapa. Ela diz que é o momento mais determinante da jornada. É quando o estudante de medicina se transforma de fato em médico. No fim das contas, a história do Pedro nos dá um mapa, um roteiro. Mas, claro, cada caminho é único. Então, a pergunta que fica no ar para cada aspirante a residente é: como será a arquitetura do seu próprio caminho para a aprovação?